Olá, bom dia a todos. Bom dia aos funcionários do Legislativo, Executivo, aos secretários presentes, secretário Juliano de Finanças, Moacir de Saúde, a dona Terezinha da Assistência Social, vereador Nick, nossos agradecimentos. Também está presente o controlador interno do município, o Henrique. E hoje nós vamos apresentar, os dados, a prestação de contas do primeiro quadrimestre de 2024. Vamos passar os dados do Executivo, do IPASA e, em seguida, o secretário Moacir de Saúde fará a apresentação do Plano Municipal de Saúde, os dados do primeiro quadrimestre. Obrigada a todos. Bom dia. Vamos iniciar. Em atendimento ao disposto do artigo 4º da Lei Complementar 101 do ano 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, até o final do mês de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo deverá fazer a prestação de contas de metas mensais a cada quadrimestre em audiência pública. Então, esse é o intuito dessa apresentação. Vamos apresentar os quadros de receita e despesas que foram executados. A previsão das receitas correntes foi de R$ 1.773.826 No segundo bimestre, foi realizado R$ 1.683.000. E no segundo bimestre, R$ 194.465.000. O total das receitas somadas, as receitas correntes e receita de capital, foram de R$ 665.283.000. Isso foi o previsto. E o realizado, total no período, de R$ 404 milhões. As despesas. As despesas, com exceção das intra-orçamentárias, a previsão, a dotação atualizada foi de R$ 518.178.000. No primeiro bimestre foram empenhadas R$ 79.808.000. Até o segundo bimestre foi empenhado R$ 173.466.000. As despesas correntes atualizado é de R$ 434.251.000, empenhadas R$ 163.383.000 de saldo, liquidados no total R$ 125.773.000, o que totalizou de despesas pagas de R$ 122.502.000. Dentre essas despesas com pessoal, que totalizou R$ 66.884.000, juros e encargos da dívida, que totalizou R$ 1.023.000, e outras despesas correntes, que totalizaram R$ 54.663.000. As despesas com capitais, com investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida, a previsão era de R$ 83.406.000. Foi realizado nesse período R$ 4.057.000. As despesas intra-orçamentárias, a previsão anual é de R$ 88.311.000 e executadas até o período R$ 20.577.000. O total das despesas orçadas para o ano é de R$ 606 milhões e o realizado até o momento de R$ 147.137.000.
O resultado orçamentário, as despesas realizadas até o momento, são de R$ 200.496.000, tendo isso empenhado até o momento, R$ 197.799.000. Liquidado desse montante, R$ 154.229.000 e pagas R$ 147.137.000. Das receitas próprias do município até o momento, nós já arrecadamos R$ 24.729.000 de IPTU, o que faz 40% do total. De ISS, 21% do total arrecadado, que totalizam R$ 13.101.000. O imposto de renda retido na fonte, R$ 5.800.000. Outras receitas e contribuição de melhoria, R$ 13.795.000, o que perfaz 22% da arrecadação, e ITBI, R$ 4.196.000, o que faz da receita tributária própria do município R$ 61.624.000. As outras receitas de transferências correntes, que são aquelas executadas pela União e pelo Estado, a cota parte do FPM foi de R$ 40.077.000 até o momento, a cota parte do ICMS, que é o repasse estadual, de R$ 30.922.000, o IPVA, R$ 24.392.000, a cota parte do ITR, R$ 101.000, e transferência da Lei Complementar 61 de 99, R$ 408.000, Fundeb, R$ 29.789.000, e outras transferências correntes de diversas áreas, R$ 15.760.000. As despesas correntes com pessoal e encargos, R$ 67.884.000, juros e encargos da dívida, R$ 1.150.000, e outras despesas correntes, R$ 94 milhões até o momento. E despesas com capitais e investimentos, até o momento, se faz R$ 10.083.000, com investimentos de R$ 7.777.000, e amortização da dívida, R$ 2.506.000, totalizando R$ 173.466.000. As interferências financeiras concedidas até o segundo bimestre, que são as transferências executadas para os órgãos internos, para o IPASA, R$ 1.540.000, e a Câmara Municipal dos Vereadores, R$ 7.068.000, com retorno, recebimento de interferências, de R$ 475.000 até o momento. Os índices legais até o momento averiguados. Como demonstrativo primário, temos um resultado primário até o momento de R$ 35.332.000 positivo, um superávit, e em juros, como resultado nominal, um superávit nominal de R$ 36.838.000. A dívida consolidada do município, líquida, é de R$ 21.626.000, o que corresponde a 4,3% da receita corrente líquida, tendo o nosso limite, conforme a resolução do Senado Federal, de 599 milhões, ou seja, bem longe do número mínimo. As despesas com manutenção do ensino, que por força de emenda constitucional é de no mínimo 25%, até o momento executamos 17,97% do orçamento, com um total de 30.522.000 executados até o momento. E as despesas com saúde
executados, apurado até abril, 143.730.000, que totalizam 19,41% do nosso orçamento, ou seja, nós extrapolamos o índice mínimo. A apuração do cumprimento do limite legal. A receita corrente líquida no momento apurada é de R$ 501.925.000 e a despesa total com pessoal até o momento de R$ 226.642.000. Com o ajuste, isso totaliza 46,36% da receita corrente líquida, abaixo do índice de alerta do tribunal. Na assistência social, executados no primeiro bimestre, R$ 699.000. No segundo bimestre, R$ 1.367.000. Com a saúde, totaliza até o período R$ 12.135.000. Com educação, R$ 49.263.000. Com cultura, R$ 435.000. Direitos e cidadania, R$ 215.000. Desporto e lazer, R$ 450.000. Com o total da despesa de R$ 63.867.000. O IPASA, Instituto de Previdência. As receitas do período com contribuição do pessoal da ativa está previsto para o ano 24 milhões e foi realizado até o momento 8.598.000. Contribuição de inativos há uma previsão de 1.095.000 e no momento foi realizado R$ 348.000. Contribuição patronal há uma previsão de 25 milhões e foi realizado 9 milhões. A compensação previdenciária há uma previsão de R$ 2.600.000 de receita anual e até o momento é realizado R$ 1.178.000. O aporte financeiro realizado ao município para o cumprimento da meta atuarial, a previsão anual é de 41 milhões, até o momento sendo realizado 16 milhões. E receita com valores mobiliários, a previsão é de 30 milhões no ano e até o momento foi realizado 9.300.000. As despesas do Instituto, até o momento, foram liquidados R$ 18.352.000, com pensões R$ 2.900.000, despesas administrativas R$ 248.000, obrigações patronais R$ 24.000 e outras despesas correntes R$ 798.000. O resultado previdenciário, até o momento, apresenta um superávit de R$ 23.225.000, com reserva orçamentária do RPPS de R$ 43.598.000, bens e direitos do RPPS em caixa a R$ 167.000, investimentos financeiros totalizam R$ 290 milhões, móveis R$ 241.000 e imóveis R$ 1.380.000. Esse relatório foi elaborado pelos nossos profissionais da área contábil, orçamentária e financeira, com muito zelo e cautela, com a finalidade de apresentar informações de forma simples e transparente. Esse relatório não substitui os relatórios obrigatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, publicados no órgão oficial do município. Para contato, contabilidade@arapongas.pr.gov.br. Agora, convocamos o secretário Moacir para fazer a apresentação da prestação de contas da saúde.
Jabazito. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Então, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos, os servidores que sempre nos acompanham, sempre empenhados aí para fazer o melhor pelo nosso município. Agradecer o secretário Juliano, que está aqui conosco também, e todos os demais servidores, e já cumprimentar o Walter, que acabou de fazer a apresentação também. Bom, a apresentação da saúde, como todos vocês sabem, é um pouquinho demorada, mas nós não podemos nos omitir dos dados, né? Que nós realizamos aí todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E se tivesse mais recursos, executaríamos mais ainda. O problema não é só, né, recurso, mas a gente sabe o quanto que o SUS ele é subfinanciado, e muito do que é feito no município é porque o nosso município investe recursos próprios. Se dependesse só do mínimo obrigatório, com certeza nós não teríamos chegado a esse patamar que nós temos hoje no nosso município. Então, dando início, né, do relatório quadrimestral do primeiro quadrimestre de 2024, a Secretaria Municipal de Saúde vem, por meio deste documento, prestar contas e tornar públicas as ações realizadas no primeiro quadrimestre de 2024, considerando que determina a Lei Complementar 141, de janeiro de 2012, que regulamentou a Emenda Constitucional 29, institui em seu artigo 36 a apresentação de relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior em audiência pública na Casa Legislativa. Então, ele traz que o gestor do SUS em cada ente da federação elaborará o relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações: montante e fonte de recursos aplicados por período, auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações, além da oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada. Então, nesse primeiro slide, nós trazemos aí o total de receitas, né, vinculadas também aos impostos do nosso município, totalizando R$ 143.730.661,79, sendo que destes o município tem obrigação em aplicar na saúde 15%, dando aí então um total de R$ 21.559.599,27. Em relação às outras despesas vinculadas, né, as outras receitas, vinculadas junto com as aplicações financeiras, nós tivemos aí no primeiro quadrimestre um repasse da União de R$ 9.881.577,81, transferência do Estado de R$ 2.741.398,44, além da receita patrimonial de R$ 434.537,75, totalizando, então, R$ 13.057.514. Então, somando essas receitas junto com o mínimo, né, dos 15% que nós temos que aplicar em saúde, nós teríamos, então, um valor total, um montante, né, de R$ 34.617.113,27 para aplicar na saúde do nosso município. Porém, como todos nós sabemos, né, esses recursos eles vão muito além. Uma que nós e a Cefim, né, a nossa Secretaria de Finanças, tem esse trabalho muito rigoroso todos os meses de já garantir os empenhos do máximo de serviços que nós sabemos que nós vamos executar. Então, se nós pegarmos aqui o total aplicado, empenhado, né, no mínimo, passa de 27 milhões. O total liquidado, ele ultrapassa 18 milhões. Então, ao invés de nós aplicarmos minimamente 15%, chegamos aí a quase 20%, e o valor que seria de 34,6 milhões, ele chegou no primeiro quadrimestre a pouco mais aí de 55 milhões de reais garantidos aí já para a saúde nesses primeiros 4 meses. E esse slide ele tenta detalhar um pouquinho melhor para facilitar também o entendimento. Então, dos 143 milhões, né, das receitas municipais vinculadas aos impostos no primeiro quadrimestre, nós tínhamos aí então a obrigação de investir os 21 milhões, que são 15%, mais os recursos recebidos do governo federal, estadual e receitas patrimoniais, dando um total de 34,6 milhões.
Então, nós chegamos aí no final, né, desse quadrimestre com 20,4 milhões a mais, né, garantidos, empenhados pela saúde no nosso município. Esses slides, ele sempre fica um pouquinho carregado, mas não tem como ser diferente também, porque ele é o demonstrativo de despesas empenhadas e liquidadas conforme o recebimento desses recursos. Então, só para citar como exemplo alguns, nós temos repasses federais da UPA, repasses do SAMU, repasses vinculados à atenção primária, repasses vinculados às emendas parlamentares, como nós tivemos aqui para citar alguns exemplos, né? Pedro Lupion, Luciano Dutti, e outros deputados também que sempre repassam recursos, né, para a saúde do nosso município. Haroldo Martins, Felipe Francischini, como tem aqui no slide. Então, cada elemento desse, ele traz esse detalhamento e não necessariamente quando cai você já executa. Então, tem esses recursos que primeiro eles são empenhados e depois eles são liquidados e pagos conforme as ações vão acontecendo. Recursos do CAPES, como eu já havia dito também, de outros serviços implantados, resoluções da própria Secretaria Estadual de Saúde. Então, para quem depois tiver interesse, essa apresentação também vai ficar disponível para quem tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre esses elementos de despesa. Então, o total empenhado, como já mencionamos, passou de 55 milhões e o total liquidado no primeiro quadrimestre foi de 39,9 milhões de reais até o final de abril. Partindo para a área de execução dos trabalhos, né, dos serviços assistenciais em saúde, sempre a gente começa aí pela estrutura, né, da atenção básica, que é coordenada pela nossa enfermeira Fabiane, que está aqui nos acompanhando hoje. Então, nós temos aí 156 agentes comunitários de saúde que desempenham um papel fundamental no SUS do Brasil todo. E aqui nós temos esse privilégio, né, de termos agentes comunitários de saúde em todas as nossas equipes vinculadas. Sempre é necessário ampliar a cobertura desses agentes comunitários de saúde para que a gente consiga ser mais assertivo, não só no planejamento, mas também no atendimento daquelas pessoas que estão em situações de maior vulnerabilidade. Porque quando você chega na casa, você vai conhecer como que essa família está de fato, qual que é a realidade dessa família. Enquanto você tem uma unidade aberta, você depende que essa população chegue até a unidade. E muitas vezes, aquela pessoa sequer tem condição de chegar até a unidade para receber um bom atendimento, dependendo da situação de vulnerabilidade que ele se encontra. Então, no primeiro quadrimestre, foram realizadas 68.490 visitas pelos nossos agentes comunitários de saúde. Isso, eles estão presentes, né, como eu já disse, nas nossas 29 UBSs, e nós temos atualmente 30 equipes, né, da Estratégia de Saúde da Família. E em breve nós vamos implantar a nossa 31ª equipe, que vai ser lá no Residencial Bem Viver. Já recebemos a confirmação do Estado, do recurso, inclusive, nós estamos tramitando o processo para construir uma nova unidade básica de saúde, e lá nós vamos ter, então, a nossa 31ª equipe implantada. Médicos na atenção básica, nós temos 34 profissionais. Aí eu gostaria de dar um destaque, porque nós temos unidades que nós temos mais de um médico presente, principalmente nas unidades de maiores movimentos. Esses médicos realizaram no primeiro quadrimestre de 2024 65.261 consultas, sendo que destas 1.709 consultas foi de pré-natal e puerpério, devido ao trabalho que o município faz também da realização do atendimento da gestante, né, do pré-natal de uma forma descentralizada, principalmente das gestantes de baixo risco. Atualmente, então, desses 34 médicos, 13 são do programa Mais Médicos. Então, nós temos lá nas UBSs Aricanduva, Bandeirantes, Baronesa, Caique, Campinho, Colônia Esperança, Del Condor, Guadalupe, Padre Chico, Palmares, Primavera e São Rafael. Todas essas unidades nós temos médicos aí, então,
do programa, né, do governo federal Mais Médicos. Além desses médicos, nós também temos algumas UBS, onde nós temos um médico complementar, ou seja, para ampliar a oferta em bairros que demandam mais aqui no nosso município. Então, na UBS São Rafael, na UBS Araucária, Padre Chico e Guadalupe, nós temos 2 médicos, um 40 horas e mais um médico complementar de 20 horas, totalizando a oferta de atendimento médico de 60 horas semanais. Esse é um dado que nós sempre fazemos questão de divulgar assim que os dados do Ministério da Saúde são disponibilizados. Por mais que esse seja um relatório quadrimestral, os dados disponíveis nessa questão relacionada às consultas na atenção básica do Ministério da Saúde estavam disponíveis até março. A última consulta foi feita essa semana, inclusive, então tem esse espaço de tempo, né, de disponibilidade. Porém, o município de Arapongas ele se mantém entre os 3 municípios acima de 100 mil habitantes do Paraná que mais oferta consulta na atenção básica. No primeiro trimestre, nós ofertamos 0,38 consultas para cada pessoa, ou seja, nós pegamos o número de consultas e dividimos pela população atual do IBGE. Então, nós temos cidades aí como Cascavel, Pinhais, Arapongas, Maringá, Colombo, Araucária, Cambé e Curitiba, que estão entre as 8 cidades que mais ofertam consultas médicas na atenção básica aqui no estado. Lembrando que nós somos 21 cidades acima de 100 mil habitantes. Então, para nós, demonstra, né, que na oferta de serviços na atenção básica, nós sempre estivemos aí acima da média. Falar um pouquinho da enfermagem também na atenção básica. Atualmente, nós temos 30 enfermeiros e 34 auxiliares que estão presentes nessas unidades, realizando consultas, vacinação, aferição de pressão, curativos, administração de medicamentos, coleta de material para exame citopatológico, entre diversas outras atividades, além da atividade de gestão também, que as nossas gerentes, né, que as nossas enfermeiras fazem nessas unidades. Durante o primeiro quadrimestre, foram realizadas pelas enfermeiras 33.683 consultas, sendo 2.594 exclusivas de pré-natal e puerpério, 1.667 visitas domiciliares, além de 39.972 procedimentos de enfermagem. As auxiliares e técnicas presentes nessas unidades realizaram 50.626 procedimentos, além de 1.111 visitas domiciliares. Falar um pouquinho da atenção da saúde bucal na atenção básica. No primeiro quadrimestre, aí, nós quase chegamos a 9.500 consultas apenas na atenção básica, realizadas aí pelos nossos 26 cirurgiões dentistas. Nós temos 18 auxiliares e técnicos em saúde bucal também presentes nas nossas equipes, que eles atuam nas unidades básicas de saúde, nos 18 horas, realizando atendimentos, né, inclusive no período noturno, nos 18 horas. Então, além de consultas eletivas, os atendimentos de urgência e emergência também são realizados por esses profissionais. E dando destaque também para o nosso plantão odontológico, como todos já sabem, que funciona aos sábados e domingos, no Centro de Especialidade Odontológica. A entrada, né, no caso, é pelo 24 horas, que fica em anexo ali. Ao todo, então, foram 9.498 consultas realizadas, além de 28.471 procedimentos. Então, o cirurgião dentista, ele realiza consulta também, né, como todo profissional da área da saúde, mas realiza ações de promoção e prevenção, realiza procedimentos clínicos, realiza procedimentos cirúrgicos, além dos exames radiográficos. Também em diversos consultórios nossos, nós temos aparelhos aí de raio-x que facilita muito também no nosso diagnóstico. Ainda na atenção básica, nós temos 8 fisioterapeutas que atuam nas nossas 29 unidades básicas de saúde, de uma forma volante, né? No primeiro quadrimestre, eles realizaram 3.478 atendimentos. Esses fisioterapeutas, principalmente, realizam um primeiro atendimento onde ele vai triar esse paciente e saber se é um caso em que tem que encaminhar para uma clínica credenciada, muitas vezes
conosco, para a nossa clínica de fisioterapia municipal, se tem que ir para a hidroterapia. Então, a porta de entrada da atenção básica nesta área continua sendo também na unidade básica de saúde. Partindo para a atenção especializada, nós temos diversos locais, né, de atendimento, como o Centro de Especialidade Jaime de Lima, o Centro Integrado de Saúde da Mulher, o CISAM, os nossos 2 CAPs, CAPs 2, CAPs AD. Estamos aí em fase final da nossa construção do nosso CAPs infantil. Há uma perspectiva muito boa de inauguração ainda, né, nesse semestre. A gente espera inaugurar ainda até meados de junho, julho. Eu acredito que nós já tenhamos aí o CAPs infantil em funcionamento. Além do nosso centro de especialidades odontológicas, que já foi comentado também aqui na nossa apresentação. Clínica de fisioterapia municipal, nós temos aí fisioterapia no Centro de Convivência dos Idosos, Araponguinha, Palmares e Petrópolis, e agora, de uma forma complementar, nós temos lá na região do Flamingos, Del Condor, né, o novo CCI que abriu, nós também já iniciamos essa parceria junto com a Secretaria de Assistência Social, e nós temos fisioterapeuta que atende também lá nesse CCI. Então, nós temos atualmente 4 CCIs com fisioterapeutas da Secretaria de Saúde atendendo. Clínicas credenciadas de fisioterapia e hidroterapia, além das clínicas credenciadas pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde em diversas áreas e especialidades. Lá no Jaime de Lima, algumas pessoas muitas vezes até desconhecem, né, mas nós temos lá atualmente 15 médicos que atuam em diversas especialidades, como cardiologia, reumatologia, endocrinologia, neurologia, neuropediatria, pneumologia de uma forma descentralizada aqui na UBS Pombas, psiquiatria nós temos 2 médicos atualmente, hematologia, pequenas cirurgias, nós temos 3 médicos realizando essas pequenas cirurgias também, além de perícia médica do servidor, com mais 3 médicos atuando. Em relação às consultas médicas realizadas no primeiro quadrimestre de 2024, nós tivemos aí 2.594 consultas, mais 1.059 pequenas cirurgias realizadas, além de 1.239 perícias realizadas nos nossos servidores. Então, no total, nós tivemos aí 7.775 atendimentos. Lá no Centro de Especialidades Jaime de Lima, nós temos a nossa gerente, né, Cristiane, que coordena todo esse trabalho que está sendo realizado lá. Na psiquiatria, essa quantidade de consultas vai ser abordada num slide quando nós formos falar da saúde mental. Ainda na atenção especializada, nós temos aí o Centro de Especialidades Jaime de Lima, onde nós temos, ainda, né, no Centro de Especialidade Jaime de Lima, nós temos o trabalho dos enfermeiros, que realizaram 981 consultas e 1.757 procedimentos no primeiro quadrimestre, e 2 técnicas, né, auxiliares de enfermagem, que realizaram 2.805 procedimentos no primeiro quadrimestre de 2024. Clínicas credenciadas, né, em ambulatórios do CISVIR, nós temos diversas especialidades com médicos credenciados. Eu faço questão de citar, porque muitas vezes as pessoas acham que o SUS não oferta, né, determinadas especialidades. O SUS sempre vai ofertar conforme o mercado, conforme o médico tem disponibilidade e conforme o número de vagas, mas sempre levando em consideração também o orçamento do município. Então, tem algumas áreas que nós não temos oferta como nós gostaríamos de médicos, porque o número de médicos naquela área é pequeno, e aqueles médicos dão preferência muitas vezes para atender no particular, comparando com os valores pagos. Por exemplo, da neuropediatria, nós temos uma dificuldade de acesso, temos a especialidade, mas não na quantidade que nós gostaríamos. Só para citar como exemplo, enquanto num particular, uma consulta de neuropediatra na faixa de 600, 700, 800 reais, nós temos o CISVIR, que tem uma tabela, né, uma tabela bem específica, e essa consulta ela é R$40. Então, dificilmente o médico vai se disponibilizar
E aí, diante disso, nós tivemos um credenciamento complementar para para ser mais atrativo um pouquinho, conforme a nossa condição também financeira. E atualmente nós pagamos R$ 85,00 por consulta de alguns médicos. E mesmo assim, ainda nós temos uma certa dificuldade de atrair esse médico, com certeza. Mas, dentro das áreas ofertadas, ainda nós temos lá a cardiologia, a dermatologia, endocrinologia, a gastroenterologia, geriatria, mastologia, nefrologia, neurologia, neuropediatria, oftalmologia, ortopedia, otorrinolaringologia, pneumologia, reumatologia, urologia, implantodontia também é ofertada pelo Cisvir, além de consultas com cirurgiões, por exemplo, cirurgia geral, pediátrica, vascular e cabeça e pescoço. No primeiro quadrimestre de 2024, foram ofertadas, por meio do consórcio, 8.237 consultas. E aí nós gostaríamos de dar destaque para a área de ortopedia, com uma oferta de mais de 2.000 consultas. Eu acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar que nós, inclusive, estamos fazendo mutirões de ortopedia desde o início do ano, devido à alta demanda reprimida que nós temos nessa área. Cardiologia, 1.324 consultas. Oftalmologia, 1.076. Obrigado. Oftalmologia com 1.076 consultas. Otorrino com 692 consultas ofertadas, além da gastro com 496 consultas ofertadas no primeiro quadrimestre. Ainda na atenção especializada, falar um pouco da nossa saúde materno-infantil, coordenada pela nossa enfermeira Juliana, lá no CISAM. Nós temos 6 médicos que atuam na área de ginecologia e obstetrícia. Ao todo, no primeiro quadrimestre, foram ofertadas, realizadas 3.720 consultas médicas, sendo 1.299 consultas de pré-natal e 108 consultas puerperal. Além dos nossos 81 procedimentos médicos também realizados lá no primeiro quadrimestre. Por exemplo, colocação de DIU é feito no CISAM, biópsias também são feitas no CISAM, então nós temos alguns serviços específicos também que esses médicos realizam lá. Na parte de pediatria, também nós temos o privilégio aí de ter médicos pediatras que realizam um excelente trabalho no nosso município, além do nosso pronto atendimento infantil. Eles atuam de uma forma descentralizada. Então, esses 5 pediatras ofertaram nos primeiros 4 meses 3.234 consultas com esses 5 médicos, Isso dá uma média de mais de 800 consultas apenas na pediatria por mês ofertadas. E eles atuam de uma forma onde vai facilitar o acesso da população. Então, nós temos esses médicos atuando na UBS São Rafael, na UBS Águias, na UBS Bandeirantes, na UBS Primavera, no 18 Horas do Petrópolis, do Palmares, no Jaime de Lima, bem como no CISAM. Lembrando que destes 5 médicos, 4 são servidores do nosso município. Isso nos dá uma estabilidade, uma segurança também na oferta desse serviço. Além disso, o CISAM possui 5 enfermeiras que realizaram 3.090 consultas de enfermagem e 4.417 procedimentos no primeiro quadrimestre. Entre os procedimentos estão testes rápidos, glicemia capilar, aferição de pressão, medição de peso, altura e outras ações também que elas desempenham. Auxiliares e técnicos de enfermagem tem 4 atualmente no CISAM. Durante o primeiro quadrimestre realizaram 1.349 procedimentos. Além disso, foram 1.790 agendamentos de mamografia, lembrando que essas mamografias são realizadas no nosso hospital, na Ompar, e os agendamentos são realizados por meio do trabalho realizado no CISAM, e nós realizamos aí a coleta de quase 120 litros de leite materno. Isso é extremamente importante, considerando todo um trabalho, a dificuldade, quem
já foi mãe e amamentou. Eu não estou no meu local de fala para falar sobre isso, mas tive experiência 2 vezes em casa, né, com a minha esposa, que amamentou minhas 2 filhas também, e quanto que é difícil para se disponibilizar, para estar realizando, né, a doação, mas leite materno salva vidas, e nós temos tido um trabalho assim fundamental dos nossos profissionais no convencimento dessas mães, e nós somos um dos pontos, né, cadastrados aí no estado do Paraná como ponto de coleta. Depois é encaminhado para Apucarana, onde esse leite é feito todo um processamento antes, né, que possa chegar aí a alimentar os nossos recém-nascidos, que muitas vezes estão internados nas UTIs neonatais de todo o estado. Na saúde mental, nós temos diversos trabalhos, né, diversos locais, de atendimento, como os nossos centros de atenção psicossocial, CAPS 2 e CAPS AD, onde nós temos a nossa enfermeira Tatiane responsável, né, pela coordenação de saúde mental no município. Nós temos o ambulatório de psiquiatria do Cisvir, também em Arapongas, além do ambulatório de psiquiatria no Jaime de Lima. E este ano, nós começamos, com a vinda do Dr. Rafael Morimoto, nós começamos um ambulatório também no período noturno, considerando uma demanda muito forte dos trabalhadores que não conseguiam, muitas vezes, acessar o serviço devido ao horário comercial. Então, nós abrimos 2 dias na semana, um dia lá no 18 horas do Petrópolis, das 18 às 22, às terças-feiras, e nas quintas-feiras, no 18 horas do Palmares, também das 18 às 22. Tem sido uma agenda muito positiva, né? E, além disso, também nós temos psicólogos, servidores e credenciados pelo Cisvir. No primeiro quadrimestre de 2024, então, colocando todos esses locais de atendimento, foram ofertados, nós tivemos um aumento considerável nessa oferta. Então, nós chegamos aí a 7.196 consultas médicas, 4.939 consultas de psicólogos, 3.295 consultas de enfermagem e 459 consultas, né, atendimentos pelas nossas assistentes sociais que atuam na saúde. Isso só na saúde mental, tá? Então, além de todos aqueles dados que nós já informamos, esses são atendimentos exclusivos da saúde mental. O Centro de Especialidades Odontológicas, na atenção especializada, ele é o local principal de atendimento, né, na saúde bucal. Porém, nós temos aí atendimento também na APAI, com uma sessão de uma dentista, né, que é credenciada atualmente, que o município tem esse subsídio, ela tem exclusivamente na APAI, e também na nossa bebê clínica odontológica, né, que é um trabalho bem específico com as nossas crianças. E aí na saúde bucal nós temos o José Fernandes, né, que é o cirurgião dentista, coordenador e diretor também desta área. Atualmente nós temos 16 cirurgiões dentistas atuando na especialidade, 10 auxiliares e técnicos que realizam diversos procedimentos, por exemplo, tratamento de canal, né, famoso tratamento de canal, mas que o termo técnico é endodontia, que é uma das especialidades, procedimentos cirúrgicos, por exemplo, extração daqueles dentes inclusos. Nós temos profissionais servidores que são especialistas nessa área, que é aquela área de buco-maxilofacial, que atuam também no nosso CEL. Nós acabamos de inaugurar, né, vai entrar no relatório do próximo quadrimestre, um raio-x panorâmico lá no CEL, que ele vai facilitar em muito o diagnóstico, né, de várias questões relacionadas aos atendimentos dos nossos profissionais. Antes, esse paciente tinha que ir em uma clínica credenciada, agendar, muitas vezes demorava, e agora ele já vai ter esse agendamento feito ali no CEL quando tiver necessidade. Durante o primeiro quadrimestre, esses profissionais realizaram 3.113 consultas, 6.925 procedimentos, e nós temos também os profissionais que atuam no atendimento daquelas pessoas, né, desdentadas. Então, nós trabalhamos com essa oferta de próteses dentárias. Nós temos um laboratório
Para quem não conhece, é interessante dar um pulinho lá no céu e conhecer também o laboratório próprio. Então, nós temos técnicos, né, servidores técnicos em prótese dentária que realizam a confecção dessas próteses. E nesse primeiro quadrimestre foram 312 próteses entregues. Na atenção especializada ainda, mas agora falando da fisioterapia, nós temos 3 centros de convivência dos idosos com fisioterapeutas, uma clínica de fisioterapia municipal, fisioterapeutas atuando também no CISAM, além de 6 clínicas de fisioterapia e 2 de fisioterapia credenciadas no nosso município. No primeiro quadrimestre foram realizadas 19.781 sessões de fisioterapia, além das 1.086 sessões de hidroterapia. Então, só para fazer um resgate, primeiro o paciente passa lá na unidade básica de saúde, é triado pelos nossos fisioterapeutas da atenção básica, para depois ele ser encaminhado na sequência para uma dessas clínicas aqui que realizam o tratamento, a reabilitação desses pacientes. Na área de nutrição e de fonoaudiologia, nós temos um déficit de profissionais. Se nós formos comparar com o tamanho do nosso município atualmente, o município necessita de mais nutricionistas e mais fonoaudiólogos. Nós estamos realizando um trabalho para que nós tenhamos, né, mais servidores ou profissionais credenciados atuando nesta área. Porém, há essa oferta de serviço. Algumas pessoas, às vezes, reclamam da demora, enfim, mas, de alguma forma, ele está sendo ofertado. E no primeiro quadrimestre foram realizados 2.580 atendimentos, e na área, né, de nutricionista, porque nós temos uma servidora e 2 nutricionistas credenciadas pelo CISVIR. E pelas 3 fonoaudiólogas credenciadas, nós tivemos aí 1.498 atendimentos no primeiro quadrimestre. Nós iniciamos um trabalho com uma fonoaudióloga servidora nossa também no CISAM, porém agora no final do mês de abril ela teve que se afastar por motivos de saúde e nós não temos previsão, infelizmente, do retorno dela às atividades. Falar um pouquinho do trabalho do Melhor em Casa, que tem cada vez mais, a demanda tem crescido cada vez mais. Nós temos uma equipe, né, do Melhor em Casa que atua em outras áreas, mas o foco é o atendimento principalmente na área de enfermagem, na área de nutrição, fisioterapeuta, médico quando necessário, e o nosso condutor também que dá esse suporte para a equipe. Uma das principais servidoras que atuam no Melhor em Casa é a nossa técnica de enfermagem, que também é enfermeira, que é a Dani Chiapin. O trabalho que vem sendo realizado também é estruturado na atenção básica. Então, a nossa equipe, para não perder o vínculo com esses pacientes, demanda a equipe do Melhor em Casa, para daí essa equipe estar fazendo esse trabalho. Então, para quem não conhece um pouco do trabalho feito por esses profissionais, eles realizam atendimento fisioterápico de pacientes com cuidados paliativos, cuidados nutricionais, cuidados com traqueostomia, internação domiciliar. Muitos adultos, né, saem de alta e não têm sequer condição, né, de ter uma autonomia dentro das suas casas. Então, demanda muito a família. Poucas são as famílias que têm condição de manter um cuidador em tempo integral nas residências. E o Melhor em Casa ele vem, então, para dar esse suporte para essas pessoas. Mas não são só adultos, né? Atualmente nós temos, por exemplo, 10 crianças que estão assim, em estados críticos, mas que estão sendo tratadas, acompanhadas em suas residências. Então, são crianças que passaram por UTIs neonatais, que atualmente, por exemplo, usam traqueostomia, necessitam de se alimentar por sonda, adultos também acamados, muitas vezes com sequelas, por exemplo, de AVC. Então, nós temos essa equipe que ela tem sido demandada cada vez mais. No primeiro quadrimestre de 2024, foram realizados por essa equipe 516 atendimentos. Os nossos pronto atendimentos, né, os famosos pronto atendimentos, porque
é famoso nas redes sociais, né? Quando tem alguma coisa, quando tem demora, quando tem... Então, são os mais famosos da saúde nessas reportagens sensacionalistas que a gente vê por aí nas nossas redes. Os nossos pronto-atendimentos estão lá, fazendo um atendimento totalmente diferenciado comparado com outros municípios no Paraná. Eu falo com muita tranquilidade que não existe no Paraná cidade como a nossa, com 2 pronto-atendimentos 24 horas, com 3 pronto-atendimentos 18 horas, e com a oferta de serviços que esses pronto-atendimentos realizam. Então, nós temos lá o pronto-atendimento do Flamingos, coordenado atualmente pela Márcia, o pronto-atendimento do Palmares, coordenado pelo nosso enfermeiro Marcelo, o pronto-atendimento do Petrópolis, coordenado pelo nosso enfermeiro Maicon, a nossa UPA, coordenada pelo nosso enfermeiro Juraci, e nós temos também 24 horas Alberto Espercalas, que ele passou por esse processo de terceirização, e atualmente a OS humaniza, realiza esse trabalho nesse pronto-atendimento, mas de uma forma muito integrada, com o mesmo prontuário eletrônico, inclusive, utilizado. Então, a gestão consegue fazer todo o monitoramento desse trabalho. São 5 a 6 médicos por turno em regime de plantão 12 horas na UPA e no PAI, 6 médicos por turno em regime de plantão de 6 horas, nos 3 pronto-atendimentos de 18 horas, ou seja, no mínimo 2 em cada 18 horas, muitos plantões, nós temos 3, chegamos agora no período da dengue a ter até 4 médicos nesses pronto-atendimentos por plantão, 3 médicos por turno em regime de plantão 12 horas, no 24 horas, Alberto Espercalas, totalizando aí 27 enfermeiros, além de 86 técnicos de enfermagem. Então, é uma equipe robusta que presta esse atendimento livre demanda no nosso município. Esse slide ficou um pouquinho pequeno, mas só para vocês terem uma noção e uma ideia, esses 2 maiores começam ali pela UPA, depois vai para o Alberto Espercalas, depois nós temos aí em terceiro, com mais atendimento, o 18 horas do Palmares, depois do Petrópolis e depois do Flamingos. Ao todo, em 4 meses, foram 132.691 atendimentos realizados apenas nesses pronto-atendimentos. É como se a cidade toda e mais um pouco tivesse, e Sabaldi inteira, porque Sabaldi tem pouco mais de 6 mil habitantes, tivesse passado pelos nossos pronto-atendimentos pelo menos uma vez, né, nos últimos 4 meses. É claro que tem gente aqui que nunca passou, que não passou nesses 4 meses, mas tem gente que passou umas 10, 15, 20 vezes também. Isso dá uma média de 1.105 atendimentos por dia nesses pronto-atendimentos. E tudo isso custa dinheiro, e custa muito dinheiro, que são esses recursos que nós apresentamos aí no início desta apresentação. Falar um pouquinho da nossa rede de urgência e emergência, ainda dando continuidade, que hoje nós temos uma base descentralizada do SAMU no nosso município, coordenada pelo nosso enfermeiro Carlos Eduardo, Cadu, e também pelo nosso médico, o Dr. Sela. E recentemente nós conseguimos aí, desde de quando foi implantado o SAMU, eles estavam na mesma base, uma base relativamente precária pelas demandas dos dias atuais, e nós tivemos, conseguimos aí cumprir com essa etapa, vamos dizer assim, e antes do término dessa gestão de 8 anos, entregar uma nova base. É um prédio alugado, obviamente, só que é totalmente estruturado para receber, uma equipe do porte que a nossa equipe tem hoje. Que hoje nós temos aí, são 4 ambulâncias, sendo 3 unidades de suporte básico e 1 unidade de suporte avançado. Destas 3 ambulâncias de suporte básico, 2 são credenciadas pelo Ministério da Saúde, a outra nós estamos credenciados junto ao governo do estado para dar suporte desde quando o pedágio deixou de existir aqui na nossa região. Então, o SAMU é composto por uma equipe de médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores. Se nós formos levar em consideração apenas esses primeiros 4 meses,
as nossas unidades de suporte básicas realizaram 2.774 atendimentos pré-hospitalares, além de 748 transportes interhospitalares. E a nossa unidade de suporte avançado realizou 431 atendimentos pré-hospitalares e 168 transportes interhospitalares. Isso dá um total de 4.121 atendimentos, tendo uma média, então, de 34 atendimentos por dia apenas pelo nosso SAMU. Também foram adquiridos recentemente equipamentos para que possa qualificar ainda mais, né, esse processo de atendimento, como um videolaringoscópio, que facilita muito, né, auxilia muitos profissionais no momento ali da intubação, além de outros equipamentos que nós vamos deixar aí para o próximo relatório, porque essas compras, essas entregas aconteceram agora no mês de maio. Na assistência farmacêutica é enorme o número de atendimentos, porque a maior parte dos atendimentos médicos demanda, consequentemente, uma prescrição de algum medicamento. Então, nós temos atendimentos na farmácia central, na farmácia especializada, na farmácia da UPA, que é uma farmácia que funciona 24 horas, na farmácia dos 3 pronto atendimentos, 18 horas também. Então, ao todo, nós temos 14 farmacêuticos, 16 profissionais ali atendentes de farmácia, e só de medicamentos básicos foram realizados, né, 22.042 atendimentos no primeiro quadrimestre. Eu sempre vou contabilizar o número de pacientes que retiraram medicamentos. Se for colocar número de medicamentos, o número, claro, é muito maior. 22.042 atendimentos realizados no primeiro quadrimestre com a dispensação de medicamentos básicos. Medicamentos sujeitos a controle especial foram 11.045 atendimentos no primeiro quadrimestre. Insulinas NPH irregular foram 3.397 atendimentos no primeiro quadrimestre. Na nossa farmácia especializada, o número, né, essa demanda também é cada vez maior. Para quem não conhece, né, funciona aqui na rua Marabu, aqui pertinho da prefeitura. Foram 21.422 atendimentos realizados no primeiro quadrimestre. Nós não descartamos a possibilidade de ampliar o horário do atendimento dessa farmácia, considerando o volume de pacientes que é cada vez maior. Além das nossas farmácias dos 3 às 8 horas e da UPA, né, que funciona 24 horas, que ao todo realizaram 70.526 atendimentos no primeiro quadrimestre. Então, só de pessoas que retiraram algum tipo de medicamento nas nossas farmácias, nós chegamos aí a 28.432 atendimentos apenas no primeiro quadrimestre de 2024. É mais do que um habitante de Arapongas cada vez que passou lá. Então, nós temos aí quase 120 mil e foram mais de 128 mil atendimentos realizados. Também nós temos o nosso serviço da assistente social, além da que atua na saúde mental, nós temos uma assistente social que atua exclusivamente em algumas demandas, como pacientes ostomizados, na questão do cadastro, né, das bolsas de colostomia, urostomia, processos de vasectomia, auxiliando também nesse trâmite, processo de laqueadura, processo de órteses e próteses, que nós temos a DEFIAP, que fica em Apucarana, que também realiza esse serviço aqui na nossa região, além da participação também no Conselho de Assistente Social dessa profissional. No primeiro quadrimestre, foram realizados, né, 1.133 atendimentos, também fica aqui no prédio da epidemiologia, aqui na rua Marabu. Vigilância epidemiológica, nós temos a nossa enfermeira Fernanda, que coordena a vigilância epidemiológica, e a vigilância epidemiológica é composta por uma infectologista, enfermeiros, auxiliares técnicos de enfermagem, técnicos em laboratório, assistente social e farmacêutico. Essa assistente social é outra assistente social, essa atua especificamente no centro de testagem e aconselhamento aqui na vigilância epidemiológica. Foram realizadas pela nossa médica, né, infectologista, 618 consultas no primeiro quadrimestre. Também essa médica é credenciada pelo nosso município. Enfermagem,
os atendimentos de enfermagem foram 3.388. Foram realizados também 2.770 testes rápidos pela vigilância epidemiológica durante o primeiro quadrimestre. Nós tivemos aí o número de óbitos maior do que o número de nascidos vivos, então nós tivemos 273 nascidos vivos de janeiro a abril de 2024 e dos 323 óbitos no nosso município nesses primeiros 4 meses. Óbito infantil, nós tivemos 3 óbitos infantis, ou seja, óbitos daquelas crianças que nasceram, mas faleceram antes de completar 1 ano de idade. E o óbito materno, infelizmente, nós tivemos um óbito registrado, que o óbito materno ele é considerado quando nós temos óbito da gestante ou daquela mãe que teve, né, seu bebê, que é no caso a puérpera, em até 42 dias pós-gestação. A nossa taxa de mortalidade infantil está um pouquinho acima de 10. A meta da Organização Mundial de Saúde é que essa taxa esteja abaixo de 10. Como é feita essa conta, essa taxa? Número de óbitos de crianças com menos de 1 ano de vida, né, que faleceram, vezes 1.000, dividido pelo número de nascidos vivos. Então, nós tivemos 3 óbitos, né? Então, nós fazemos lá 3 vezes 1.000 dividido por 273 nascidos vivos. E daí dá a taxa de 10,99. Ou seja, a cada 1.000 crianças, então nós temos uma taxa de mortalidade de 10,99. Ainda na vigilância epidemiológica, nós tivemos aí, de janeiro a abril, todo mundo sabe que foi a maior epidemia de dengue que nós tivemos no Paraná e, consequentemente, em Arapongas também. O último ciclo mais pesado da dengue nós tínhamos passado por ele um pouquinho antes da pandemia, que foi ali no ciclo 19 e 20. E esse ciclo foi mais do que o dobro do número de casos que nós tivemos no último ciclo. Foram 3.099 casos registrados de janeiro a abril. E, infelizmente, nós tivemos 8 óbitos por dengue registrados até o momento no nosso município. Também tivemos 3 casos novos de tuberculose diagnosticados. Felizmente, nenhum caso de hanseníase. E 7 novos casos de HIV e AIDS registrados, diagnosticados no nosso município nesse primeiro quadrimestre. Além dos 6 casos também de sífilis diagnosticados. Atualmente, o município possui 861 pacientes portadores de HIV sendo acompanhados pela nossa equipe da vigilância epidemiológica, 370 com hepatite B, 312 com hepatite C, que fazem acompanhamento ali no nosso centro de testagem e aconselhamento que funciona no mesmo prédio da vigilância epidemiológica. E aí eu gostaria de dar destaque, não é um dado do nosso município, mas todos vocês já devem saber, que nós estamos passando por um surto de hepatite A lá em Curitiba. Isso acende sinal de alerta, nós, gestores de saúde pública. Nós tivemos aí, então, de janeiro a maio, 255 casos confirmados e 5 mortes por hepatite A em Curitiba. Lembrando que a maior fonte de transmissão da hepatite A é interpessoal, ou seja, pessoas que fazem a ingestão de alimentos contaminados por fezes de humanos que estão com hepatite A. Então, por exemplo, a água contaminada, que é utilizada por algum motivo para lavar aquele alimento, para aguar aquele alimento, enfim, acaba contaminando esse alimento. E então nós estamos tendo um surto de hepatite A lá em Curitiba. Existe vacina também, mas a hepatite A, ela, praticamente assim, é mais uma prevenção, a forma, né, de prevenir contra a hepatite A, esses cuidados que a gente tem que ter de transmissão entre as pessoas mesmo. Imunização, todo mundo já sabe que o município não compra vacina, o município depende, né, do envio das vacinas pelo próprio governo federal e, consequentemente, da distribuição proporcional pelo governo do estado. Mas nós tivemos aí, no primeiro quadrimestre de 2024, 29.102 doses aplicadas. A imunização que nós temos, a nossa técnica de enfermagem, que também é enfermeira, Raquel,
que coordena essa área de imunização, e a central nossa fica no Jaime de Lima também. Então, foram quase 30 mil vacinas aplicadas, e eu não vou detalhar todas elas, obviamente, mas só para ter como exemplo, nós temos aí a vacina da BCG, vacina contra hepatite A, como eu já tinha comentado, vacina contra poliomielite, varicela, a vacina contra o rotavírus, quadrivalente, vacina da Covid continua tendo, né? Não é porque saiu de moda, entre aspas, né? Deixa de estar muito na mídia, que ela entrou, né? Ela entrou no calendário vacinal, e nós temos feito um trabalho muito forte para que, principalmente as crianças, né, se vacinem agora nesse período, que são as que foram menos expostas e que agora estão mais desprotegidas comparado com os adultos, que muitos já pegaram, outros já se vacinaram, mas esse calendário ele precisa ser cumprido. Outras vacinas também, como eu já disse, contra hepatite, contra meningite, a CWY, né, foram mais de 1.400 doses realizadas, enfim. Ao todo, então, nós tivemos aí quase 30 mil, foram 29.102 doses aplicadas. Lembrando que as equipes, né, essas salas de vacina também, elas estão, na maioria das vezes, na atenção básica. Nós também temos o nosso departamento de saneamento, né, vigilância em saúde, na verdade, e realiza um foco principalmente na vigilância sanitária, mas nós também temos a área ali da saúde do trabalhador, vigilância da água e do solo. E durante esse período, né, nós temos aí diversos profissionais, como veterinário, farmacêutico, enfermeiro, técnico em segurança do trabalho, técnico em vigilância sanitária, biólogos. E só dando destaque a algumas das ações, foram 746 inspeções sanitárias realizadas, 761 licenciamentos de estabelecimentos, 53 inspeções relacionadas à saúde do trabalhador, 261 observações de animal agressor, 264 conferências de medicamentos psicoativos e outros sujeitos a controle especial. Para quem não sabe, é a equipe da vigilância sanitária que realiza esse controle. 115 fiscalização do uso de produtos fumígenos em ambientes coletivos fechados, públicos e privados. 449 inspeções para emissão do ABITS, além das 48 coletas de amostras para análise da qualidade da água. Além disso, foram realizadas 6 orientações sobre dispensas e registros de alimentos, 6 ações intersetoriais de educação em saúde e 51 investigações de acidentes de trabalho no primeiro quadrimestre por este departamento. Quem coordena o departamento é o médico veterinário Ernesto, que está no departamento de vigilância sanitária. Controle de endemias, coordenado pelo nosso famoso Pardini, que ficou em evidência agora durante todo esse período, principalmente de epidemia, mas coordena essa equipe de 70, né, agentes de combate a endemias que estão nas ruas todos os dias. E, infelizmente, ainda temos muitas recusas de visitas domiciliares, mas, mesmo assim, foram realizadas 66.191 visitas domiciliares no primeiro quadrimestre, 376 visitas em pontos estratégicos, 73 bloqueios com bombas de unidade de baixa vazão, que são aquelas UBVs costais, né, que é aquela bomba que os nossos acessos colocam nas costas e vão fazer os bloqueios, que é o mesmo veneno, vamos dizer assim, utilizado pelos carros fumacê. E nós estamos conseguindo provar que o carro fumacê não tem eficácia, conforme os estudos demonstraram, comparando com o período de epidemia. Haja visto que o nosso município vizinho já realizou 6, 7 ciclos e o número dos mosquitos lá só aumentaram. Nós temos que combater, primeiro, os focos de proliferação. Segundo, trabalhar muito com a questão da educação em saúde mesmo, para que a gente não deixe os mosquitos se proliferarem. Infelizmente, devido a fatores climáticos, a temperaturas altas durante um longo período de tempo favoreceram aí a proliferação rápida do mosquito, porque o tempo de reprodução dele diminui. Então, nós tivemos aí um avanço muito rápido, por isso que essa epidemia foi tão forte também, porque nós não vencemos, né, combater os focos de proliferação
e também esse fator climático favoreceu essa proliferação rápida. Nós desempenhamos um trabalho fundamental, que foram das ovitrampas, que nada mais são do que armadilhas, onde o mosquito vai lá, bota o ovo, e os nossos agentes vão lá e retiram essas armadilhas antes desse ovo eclodir. Foram mais de 200 mil ovos retirados. Aí o Pardini sempre comenta, imagina 200 mil ovos, mais de... Alô, alô? Secretário, fala demais, vou até a bateria. Esse aqui? Melhor sentar, né? Alô, alô? Oi, oi, oi. Alô, alô? Alô, alô? Alô, alô? Tá ligado? Alô, alô? Alô, 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 alô? Aí eu dou uma coisa numa aula. Alô, alô? Esse aqui tá. Esse deu. Bom, então só dando continuidade, né, nesse trabalho realizado, então houve a retirada de mais de 200 mil ovos, né, do mosquito por esse trabalho, e nós vamos sempre estar fortalecendo esse trabalho das ovitrampas no nosso município. Também nós tivemos aí atendimentos às demandas da população, reclamações em relação a terrenos baldios com acúmulo de lixo, fundos de vale, como vocês devem ter visto em várias reportagens, também com descartes irregulares. Então, uma parceria muito intensa entre a Secretaria de Saúde, por meio da equipe, né, de combate às endemias, junto com a Secretaria de Meio Ambiente. Foram 323 atendimentos à população, 50 leituras de larvas, além de 30 palestras realizadas por essa equipe. Falando um pouquinho da nossa central de transporte sanitário, coordenada pela Vanessa, nós temos 16 condutores, ao todo foram realizados 7.632 transportes de pacientes, dos quais 3.743 dentro de Arapongas. Então, nós temos aí diversas frentes, né, de atuação do transporte sanitário, temos avançado bastante na questão dos protocolos, da triagem, para que a gente não faça transporte de pessoas que não precisariam de serem transportadas se não for questões relacionadas à saúde. Altas hospitalares, transferência de UPA, pronto atendimento para hospitais, INSS, hemodiálise, radioterapia, transplante, fisioterapia, tratamentos especializados em hospitais fora de Arapongas, internamentos, enfim, diversos atendimentos que a nossa central de transporte sanitário realiza todos os dias. Londrina e Apucarana tiveram os maiores fluxos, com 1.832 transportes realizados para Londrina, 863 para Apucarana, durante o primeiro quadrimestre. Também nesse quadrimestre foram realizados 535 transportes para Faxinal, para serem atendidos pelo programa Opera Paraná. Lembrando que esses atendimentos eles são coordenados, nessas vagas e essas frentes, pelo próprio governo do estado. Os hospitais de todo o Paraná, eles se credenciam, eles se cadastram e ofertam um número de vagas, e essas vagas para essas cirurgias elas são disponibilizadas para todos os municípios do estado. E é óbvio que entre encaminhar um paciente para Faxinal, para ser atendido e realizado uma cirurgia, ou deixar esse paciente nosso aqui sem ser operado, nós vamos levar para qualquer hospital que estiver credenciado, né, pelo governo do estado, para que esse paciente possa ser atendido com a maior brevidade possível. Além disso, 196 transportes realizados por meio do contrato do Cisvir pela Aviação Garcia, que nós temos o nosso transporte sanitário, e muitas vezes
esses pacientes precisam ir, por exemplo, para a região metropolitana de Curitiba, e naquele dia não tem o nosso ônibus não está agendado, por exemplo. Então, para transportar um paciente, nós temos esse convênio e ele tem nos ajudado bastante, porque muitas vezes o paciente tinha que desmarcar a consulta, não conseguia ser atendido quando nós não tínhamos esse convênio. Além disso, transporte sanitário da nossa UPA, como vocês sabem, nós temos aí um transporte, uma ambulância que fica lá 24 horas, e ela realizou 1.814 transportes durante o primeiro quadrimestre. Então, nós tivemos um total de 9.642 transportes realizados nesse primeiro quadrimestre de 2024. Isso dá quase 2.500 transportes por mês. Exames complementares, exames laboratoriais, nós temos o laboratório nosso lá na UPA, laboratório próprio, além de 9 laboratórios credenciados pelo nosso município. No primeiro quadrimestre, nós tivemos 195.584 exames realizados, e o nosso laboratório da UPA teve um papel fundamental nesse primeiro quadrimestre, principalmente nas questões relacionadas à dengue, um volume muito grande de hemogramas, né, sendo demandados ali todos os dias, e nós tivemos um aumento, né, da realização de exames nesse primeiro quadrimestre pelo nosso laboratório municipal. Então, ele ofertou 14.917 exames realizados. Então, nós tivemos um total de 210.501 exames realizados no primeiro quadrimestre. Além disso, nós temos clínicas que realizam diversos exames, clínicas credenciadas também, a maioria pelo nosso consórcio de saúde, o CISVIR. Durante o primeiro quadrimestre foram 11.304 exames realizados. Quais são esses exames, né? Então, nós temos aí radiografias, ultrassons, tomografia e ressonância quando há necessidade também, em algumas situações bem específicas, porque esses exames, na maioria das vezes, são realizados pelo governo do estado, endoscopias, colonoscopias, biópsias, exames oftalmológicos, exames fonoaudiológicos. Nós, só para dar destaque, nós temos um papel fundamental também na oferta de aparelhos auditivos. Somos um dos poucos municípios do Paraná que oferta aparelhos auditivos com subsídio do próprio município. Então, nós temos aí essa parceria, né, por meio do consórcio, onde os pacientes são atendidos no ILES, em Londrina, e tem sido um trabalho assim, fantástico, podendo atender, né, esses pacientes por meio do consórcio também. Dentro desses exames, nós temos um destaque para exames de raio-x, que é um exame fundamental aí de qualquer diagnóstico. Foram 3.945 exames realizados, além de 3.212 exames de ultrassons realizados. Temos uma demanda gigantesca reprimida nessa área ainda de ultrassom, e nós estamos nos empenhando para tentar fazer algum mutirão nessa área para diminuir essa fila também. Caminhando um pouquinho já para o final, nós temos ainda, né, nas clínicas credenciadas, nós temos alguns serviços próprios também, além das clínicas. Temos ultrassom lá no CISAM, foram realizados 499 ultrassons durante o primeiro quadrimestre. 9.404 raios-x realizados na UPA, além dos 2.852 eletrocardiogramas realizados na UPA, no Jaime de Lima, e nos nossos 3 pronto atendimentos de 18 horas. Então, total, nós tivemos aí em 4 meses 13.349 exames de raio-x realizados e 3.711 exames de ultrassons realizados de janeiro a abril. Conseguimos trazer a nossa doação de sangue para o município, depois de anos, né, que o município não tinha local para doar sangue. Os nossos munícipes tinham que ir para Apucarana para doar sangue, lá no Hemonúcleo. Então, uma parceria junto com a Secretaria Estadual de Saúde, o Hemonúcleo de Apucarana. Nós temos atualmente 2 dias por mês, um dia no nosso laboratório municipal, que fica ali ao lado da UPA, e o outro dia é na Unopar, uma parceria também com a Unopar, com a Unpar, que tem possibilitado aí o agendamento de 100 pacientes por mês. Então, nós tivemos 400 pacientes agendados, né, e atendidos nos primeiros 4 meses aqui no nosso município. Inclusive, ontem foi
doação de sangue aqui no nosso município. No primeiro quadrimestre de 2024, também um foco muito forte na oferta de dietas específicas. A saúde tem investido muito forte, né, nessa área para dar suporte, principalmente para aquelas pessoas acamadas, para aquelas crianças que possuem alergias comprovadas. Infelizmente, muitos pediatras simplesmente prescrevem dietas sem comprovação de qualquer doença na área da saúde, e nós temos um protocolo rigoroso para poder ofertar realmente para aquelas pessoas que precisam. Durante o primeiro quadrimestre, foram 2.695 dietas e leites especiais dispensados para essa população. Nós também temos um trabalho de ouvidoria, onde nós temos uma ouvidora que realizou 135 atendimentos no primeiro quadrimestre de 2024. E dentro dos destaques, agora sim, já caminhando para o final da nossa apresentação, nós tivemos algumas ações, como a realização de diversas ações de combate à dengue, com pit stop, mutirões, palestras, atividades nas escolas, divulgação do boletim semanal, parceria com o SESC. Trabalhamos muito forte durante esse período em relação ao combate à dengue, inauguração de uma nova unidade hospitalar da UNPAR pelo próprio governador, realização de mutirões de ortopedia, entrega de uma nova van também para a realização do transporte sanitário, realização de capacitação dos novos guardas municipais pela nossa equipe do SAMU, realização de diversas agendas específicas com abertura das UBS em horários alternativos no mês de março, para atendimento no mês alusivo, né, ao Dia das Mulheres. Participação do município no Dia Mundial do Cuidado Renal, com a realização de capacitação para os nossos servidores, em parceria com a Clínica da Vita e ONPAR. Entrega de 10 novos veículos HB20 para a Secretaria de Saúde. Realização da campanha de vacinação contra a dengue, contra a gripe também. Inauguração da nova sede da base centralizada do SAMU de Arapongas, reunião técnica sobre o fluxo de atendimento dos pacientes com dengue, com a presença também de médicos, né, da Secretaria Estadual de Saúde e técnicos da 16ª Regional de Saúde, capacitação das equipes de atenção primária com abordagem da dengue, gestantes com a entrega de kits também com equipamentos de atendimento de urgência nas UBSs, realização de doação mensal de sangue no município em parceria com o Hemonúcleo de Apucarana, realização de capacitação mensal para gestante público em geral no CISAM de primeiros socorros aos recém-nascidos, ação de vacinação descentralizada em dezenas de empresas, ações de diversas atividades de saúde bucal nas escolas, realização de capacitação pelo SAMU para a rede de servidores que atuam nos serviços municipais de urgência e emergência de Arapongas, realização da capacitação dos servidores de saúde bucal pelo Conselho Regional de Odontologia do Paraná, o CRO, realização do balanço das ações de combate à dengue com a presença também de diversos segmentos, inclusive o Legislativo e o Ministério Público. E aí, como é de costume, nas apresentações, nos finais, a gente costuma colocar um pouco de algumas fotos para ilustrar, né? Claro que, infelizmente, a gente não consegue colocar a foto de todos os servidores aqui, mas sintam-se contemplados, né, com todas as atividades que nós desempenhamos durante esse trabalho. É óbvio que, por mais que eu tenha dado destaque aos gerentes, aos coordenadores dessas unidades, os servidores realizam um papel fundamental, assim como a nossa equipe de gestão na Secretaria de Saúde, que aqui nós temos acompanhando, né, a Tati, a Cris, a Fer, enfim, a equipe toda realiza um trabalho fundamental para que a gente possa desempenhar, o David está aqui conosco também, todos esses processos relacionados à compra de equipamentos, a prontuário eletrônico, a tudo que vocês conseguem enxergar no SUS do município, em algum momento passa pela nossa equipe de gestão. Além das secretarias, né, que são de fundamental importância, e o principal destaque eu tenho que dar para a Secretaria de Finanças, porque não tem uma semana que eu não vou lá pelo menos umas 2 ou 3 vezes, os técnicos que estão aqui acompanhando sabem disso, porque a gente tem que discutir e planejar as ações que são prioritárias para a nossa população. Então, aqui mais outros slides de alguns encontros, de alguns eventos também, né, que sempre que a Secretaria de Saúde esteve presente. O nosso prefeito, Sérgio, tem acompanhado de perto todas essas ações, faz questão de estar caminhando junto conosco, dando autonomia de trabalho, cobrando muito também, porque as demandas muitas vezes chegam direto lá no gabinete e a gente tem que dar uma pronta resposta.
aqui mais algumas fotos de algumas outras atividades, como capacitação, reunião do Conselho de Saúde, que nós temos nosso presidente Zanata também atuando, entregas de veículos, capacitação dos nossos servidores, atividades nas escolas, mutirão de ortopedia, pit stop da dengue, ali com a presença de alguns vereadores também. Isso é muito importante, ter a cooperação de todos. Presença nossa fundamental nos eventos de apoio da Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura, sempre com uma ambulância ali com profissionais juntos, capacitações novamente, né, com os nossos servidores. E aqui também dando destaque para o Marco, que é da nossa equipe de manutenção, que faz o que pode, coitado, ele se desdobra, né? Mas a gente também tem que batalhar para a gente fortalecer essa equipe de manutenção de prédios públicos, uma vez que na Secretaria de Saúde são quase 50 prédios públicos, né? E nós precisamos de dar essa prioridade também para a manutenção dos nossos prédios. E aí uma homenagem que eu gostaria de deixar no final, como último slide, né, parabenizar a nossa equipe do SAMU por toda a sua trajetória. Para mim é motivo assim, de grande satisfação poder entregar essa base junto com o nosso prefeito e toda a nossa equipe da gestão para servidores que se dedicam, né, 24/7 aí praticamente, de domingo a domingo, para as nossas atividades. Então, que fica aí essa homenagem para todos os servidores. E assim eu encerro minha apresentação de hoje. Obrigado a todos.